Então, é um texto incoerente porque eu não consegui traçar uma linha lógica para esse texto. E a coesão é a unidade que vai juntar essas partes. Por isso que ele falou, ideia é a existência entre as ideias e entre as palavras. Então, as palavras também precisam surtir efeito juntas. Então, as conjunções, as preposições fazem com que essas ideias, essas palavras, elas sejam organizadas de forma coesa. Então, a coesão é quando você junta as ideias. Para isso, usando conjunções como todavia, portanto, embora, logo. Então, são conjunções que vão indicar oposição, vão indicar concessão, condição. Então, se você fizer isso, eu faço aquilo. Esse se é uma conjunção que dá essa unidade de sentido, que provoca a coesão. Então, o texto precisa ter coerência e o texto precisa ter coesão. Então, se você faz um texto com um amigo, suponhamos que você vai fazer uma redação, e aí você divide com um amigo essa tarefa de fazer essa redação. É preciso que vocês, depois que terminem, porque um fez uma parte, o outro fez outra parte, um escreveu 15 linhas, o outro escreveu 15 linhas para poder juntar. É preciso que alguém sente e leia tudo que foi escrito para ver se faz sentido que um e outro escreveu, porque precisa ser coerente, e para ver se as ideias estão ligadas coesivamente, certo? Então é preciso que a gente anote essas duas coisas. Então, o texto não é um monte de frases jogadas no papel, e nem tampouco um monte de frases ditas. É preciso que exista uma coerência e é preciso que exista a coesão para esse texto. Ficou claro isso? Para que esse texto aconteça de forma elucidativa, então, como nós falamos na aula passada, nós temos 6 elementos da comunicação. O texto é a mensagem, não é? E aí nós temos os interlocutores, porque eu coloquei no próximo slide, está escrito assim, ó, contexto discursivo, situações comunicativas que auxiliam na construção do sentido. Então, o que vai propiciar que essa construção do sentido seja feita de forma eficaz? Parte dos interlocutores. Os interlocutores são o emissor e o receptor. Então, é preciso ter sempre alguém que diga o texto, que fale o texto, e alguém que esteja ali para poder ouvir esse texto, qualquer que seja ele. E para isso é preciso que haja esse papel social dos interlocutores. Então, sempre existe da língua o sentido de que há possibilidade de alguém me dizer alguma coisa a fim de que modifique aquilo que eu pense, e há possibilidade de que eu preciso modificar alguém. Então, é o papel do emissor e o papel do receptor. Nesse caso, gente, se a gente pensa em papéis sociais, nós estamos pensando no papel da sociedade mesmo. O que é o papel da sociedade? Os papéis sociais que esses interlocutores desempenham. É o papel de pai e filho, é o papel de empregado e empregador, de professor e de aluno, de irmão e de irmã. Então, esses são os papéis que nós desempenhamos. E quando eu digo para vocês que isso importa, importa porque, dependendo da situação, eu posso ou não posso dizer necessariamente tudo aquilo que eu penso da forma como eu quero dizer. Então, se eu tenho lá um empregador que chega em mim todo dia e fala um monte de coisa, eu fico pensando, amanhã eu vou dizer o que eu penso para ele. De repente, eu não posso dizer o que eu penso, porque eu queria falar para ele que eu penso que ele é um canalha, que eu penso que ele não devia fazer aquilo, que eu penso que ele é um opressor, que ele fica me exigindo coisas que ele não devia exigir. Então, eu tenho todo um discurso montado para poder descascar esse homem amanhã. Só que eu não posso necessariamente dizer isso, porque esse papel social me impede. Ele está no papel de opressor e eu de oprimida.
E ele tem nas mãos a minha vida, porque se eu disser o que eu penso, pode ser que ele me despeça. Então, eu tenho que pensar naquilo que eu posso dizer. Então, entenderam que a gente não pode o tempo todo dizer exatamente o que eu quero dizer? Então, se você vê um pai, por exemplo, falar mais alto com o filho, gritar com o filho, isso é um papel aceitável para a sociedade. O filho gritar com o pai, maltratar o pai, não é um papel aceitável para a sociedade. Então, é preciso que a gente analise esse discurso para poder desempenhar esse papel, certo? Todas as vezes que eu pronuncio alguma coisa, eu tenho uma intenção. Então, o locutor é o emissor. Então, ele tem uma intenção de dissuadir, de persuadir, de convencer o interlocutor dele a fazer o que ele quer. Então, a intenção, quando você diz, por exemplo, nossa, precisava tanto de um chocolate, a intenção é fazer com que alguém que esteja perto de você entenda seu recado, vá lá, pegue esse chocolate e te dê. Então, é essa a intenção. Então, sempre existe uma intenção por trás daquilo que as pessoas dizem. Às vezes, a gente pensa assim, não, mas eu disse isso à toa, eu disse isso do nada. Nada é sem intenção, nada. Não existe absolutamente nada que não haja uma intenção. Então, essa intenção, ela passa por aquilo que a gente entende como aquilo que o emissor acredita. As crenças do emissor estão naquilo que ele fala. Então, no jeito que ele fala, da forma como ele fala, de tudo isso é composto o discurso do locutor. Então, não é por nada, existe sempre uma intenção, certo? Quando alguém diz, por exemplo, um pai diz para o filho, homem não chora, porque a crença dele é de que se chorar, você fraqueja e você não é homem. Então, a crença é essa, que veio de toda uma história de machismo construída a partir do referente. Lembram do referente, que é o contexto, que é o assunto? Então, construída a partir do referente, da forma como esse pai foi criado, da forma como a sociedade enxerga as coisas. Então, ele está reproduzindo um discurso. O discurso não é dele. Nós vamos falar agora em mim que o discurso também não é original, tá? Ninguém tem um discurso original. Então, o conhecimento de mundo do interlocutor, que é esse referente, ele importa. Conhecimento de mundo, gente, é tudo aquilo que nós conhecemos, é tudo aquilo que nós sabemos. Então, ele importa. É tudo que você lê, é tudo que você ouve, é tudo que você faz. Tudo isso é seu conhecimento de mundo. Então, existe uma razão pela qual você escolheu o curso de farmácia e não escolheu outro curso qualquer. Você não tem escolhido, por exemplo, fazer psicologia. Então, existe uma razão para isso. E essa razão está linkada com o seu conhecimento de mundo. Possivelmente, existe algum motivo exterior a você, às vezes, que fez com que isso acontecesse. Não, meu pai é farmacêutico, por isso que eu resolvi ser farmacêutico também, certo? Então, pode ser uma coisa desse gênero. As circunstâncias históricas ou sociais em que se dá a comunicação. A circunstância histórica conta, também conta. A circunstância histórica é o momento em que esse discurso foi produzido. Tanto o discurso verbal, o discurso falado, quanto o discurso escrito. Existe um momento em que ele é produzido. As pessoas estão inseridas nesse momento. Então, é preciso que as pessoas entendam. Se a gente der uma olhada na internet hoje, a gente vai encontrar um monte de texto que fala sobre a pandemia. Então, as pessoas têm escrito sobre a pandemia. Você vai encontrar textos de autoajuda, você vai encontrar tirinhas, charges, cartoons, falando sobre a pandemia e sobre o Covid-19. Isso significa dizer que esse contexto histórico do ano de 2020, essa situação atípica, influencia na vida das pessoas.
Por que as pessoas não resolveram escrever sobre outro assunto qualquer? Por que as pessoas não resolveram escrever a respeito, por exemplo, do petróleo no Oriente Médio? Porque esse não é o assunto dessa circunstância histórica, desse contexto histórico. Não é esse o assunto do momento. Então, o assunto do momento é falar sobre a pandemia, é criar um monte de ideias mirabolantes e conspiratórias a respeito dessa pandemia. É isso que tem que fazer agora. Por isso que a gente ouve um monte de coisa por aí. Ah, a China está mandando um monte de máscara contaminada que vai matar os brasileiros todos. Por que as pessoas estão criando essa história? Porque é isso que está sendo dito no mundo inteiro. Não, a China produziu esse vírus em laboratório e espalhou pelo mundo, que é para dizimar o mundo todo, para a China ser a potência. Uma ótima ideia essa, né, gente? Potência de nada, para dizimar o povo todo, né? Mas, enfim, os discursos são produzidos porque existe uma circunstância histórica que ampara esse discurso. Compreendido isso, gente? Sim. Alguma pergunta? Vocês podem fazer pergunta quando vocês quiserem, tá? Quando quiserem. Então, o discurso, quando eu falo de discurso, eu não estou falando de discurso político. O discurso político é um discurso? É. Mas nós estamos falando do discurso de qualquer que seja ele. O discurso educativo, o discurso religioso, o discurso político, qualquer que seja o discurso. Então, o discurso é a atividade comunicativa capaz de gerar sentido desenvolvida entre os interlocutores. Além dos enunciados verbais, engloba outros elementos do processo enunciativo. Outros elementos, porque o discurso ele pode englobar tanto o que está escrito quanto o que está fora do texto. Aí vamos pensar no seguinte: quando vocês fazem uma interpretação de texto, vocês vão ter que pensar no quê? O que eu preciso ter em mente para poder fazer uma interpretação de texto? O que vocês acham que precisa ter em mente para eu poder interpretar bem o texto? Para responder bem as perguntas a respeito do texto? O que eu preciso? Eu preciso saber ler para eu poder interpretar um texto? Precisa, gente, ou não? Sim. Preciso do que mais? Conhecer bem o assunto ao qual vai ser escrito, né, no caso. Conhecer o assunto. Quando fala conhecer o assunto, então, é conhecer tudo que circunda esse texto. Exatamente. Ou, se não tudo, porque a gente não sabe de tudo nessa vida, né? Se não tudo, a gente precisa conhecer, pelo menos, alguma coisa a respeito desse texto. Então, eu preciso conhecer o referente, que é esse processo que nós estávamos falando, de história, de momento de produção desse texto. Eu preciso saber ler, eu preciso saber entender as coisas que estão dentro e estão fora do texto. O que significa esse negócio de estar dentro e estar fora do texto? Às vezes, eu digo uma coisa para vocês, ou vocês leem alguma coisa, que é preciso que vocês saibam outras coisas que não estavam escritas no texto para poder entender o que eu disse. Então, eu disse agora para vocês que as pessoas têm escrito sobre a pandemia. Se você não sabe o que é pandemia, se você não tem noção do que eu estou me referindo, fica difícil para você entender por que as pessoas resolveram escrever sobre pandemia nesse momento, em 2020. Então, é preciso que você conheça o contexto, o assunto, certo? O todo. E assim, a gente vai produzindo os discursos e nós vamos conseguindo interpretar esse texto. Quando a gente fala de interpretação de texto, muita gente acha que cada um pode interpretar o texto da forma como quiser. Nós podemos interpretar o texto da forma como está previsto pelo texto. Como está previsto no texto. É dessa forma que eu vou interpretar o texto. Então, as palavras do texto, se for um texto que tem linguagem verbal e linguagem não verbal,
Então, a linguagem não verbal, que são os desenhos, as figuras, contribuem para a compreensão do texto também, mas tudo que eu interpretar no texto, eu tenho que justificar com o texto. Então, tem de estar no texto. Eu não posso interpretar uma coisa que esteja fora daquilo que o texto me propôs. Porque se estiver fora, e se eu começo a fazer essa interpretação, cada um de vocês vai ter uma interpretação diferente. E não vai ser possível corrigir essa interpretação no final. Porque aí eu penso de um jeito, vocês pensam de outro jeito, cada um pensou de um jeito. Pode ser que alguém acerte na loteria e pense como eu, porque também não é possível que a gente afirme que alguém vai pensar igual a alguém. Não vai, tá? A menos que seja assim, ó, é um golpe de sorte. Ninguém pensa igual a ninguém. Então, eu tenho que pensar do modo como o texto trouxe. Se eu penso a partir do que está exposto no texto, aí sim eu consigo produzir uma significação para aquilo. E vai ser mais ou menos parecido com o que o colega pensa, certo? Com o que o colega interpretou. Aí sim há a possibilidade de correção na interpretação. Então, eu tenho que pensar no texto. Então, a intencionalidade discursiva. Esse texto aqui, por exemplo, é um texto publicitário em que a gente tem aí uma parte verbal e uma parte não verbal. Na parte não verbal, a gente vê um pezinho aí quebrado, né? Uma pessoa deitada com a perna para cima e um dos pés quebrados, engessado. E aí o texto diz o seguinte: parado no carnaval, basta o Brasil. Evite acidentes no carnaval. Cote, que foi a empresa que pediu para fazer esse anúncio publicitário. Aqui, gente, quando ele fala parado no Brasil, no carnaval, basta o Brasil, por que ele disse basta o Brasil? Por que basta? Vamos lá. Não entendi, deu microfonia. Quem tinha falado a Zildilene? Repete, por favor. É Larissa. A Larissa. Sim, Larissa. O Brasil é um dos únicos países que comemora o carnaval. Que comemora o carnaval e que por isso faz o quê? Muita bagunça. Mas quando ele fala parado no carnaval, basta o Brasil, quer dizer que é um dos únicos países que comemora o carnaval, porque o carnaval é tipicamente brasileiro, né? E além disso, o Brasil ele está realmente parado até o carnaval. Então, ninguém arruma emprego até o carnaval. O professor na escola fica enrolando até chegar o carnaval. Então, a aula começa antes? Começa, mas não se dá uma iniciativa naquelas aulas até o carnaval. A economia do país não prossegue até o carnaval, porque naquele momento, início do ano, todo mundo está esperando pelo carnaval. Então, o Brasil para poder esperar o carnaval, certo? E aí são 4 dias pulando o carnaval, para depois dos 4 dias, aí sim, a normalidade volta, as pessoas vão trabalhar, as outras vão estudar, as outras pessoas vão pensar na vida, e aí por diante. Então, quando ele fala... Sim. O pessoal até fala que o ano só começa depois do carnaval. Sim, então, olha, o que a Kemily mesmo, né? O que a Kemily disse? Ela recuperou um enunciado que está do lado de fora do texto. Existe uma ideia do povo que diz que tudo começa depois do carnaval, não é? O Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. E essa ideia que está do lado de fora do texto, que no caso são as intenções implícitas, ela está aí nesse texto, está implicitamente posta no texto.
Então, o texto foi escrito justamente amparado nessa ideia que a Kemily trouxe. Não foi outra coisa. E aí, quando ele diz basta o Brasil, significa dizer você também não precisa ficar parado. Então, você também não precisa entrar nessa. Porque se ele quebrou o pé, ele não vai pular o carnaval, certo? Então, evite acidentes, para você não quebrar esse pé, para que você fique bem para esperar o carnaval. É essa a intenção aqui da COT quando fez esse texto. Então, existem intenções explícitas, intenções que estão escritas no texto. A palavra basta, por exemplo, basta significa que somente o Brasil pode estar parado, então só precisa do Brasil parado, não precisa de você ficar parado também. Ou o fato de nós termos aí um pé engessado também é explícito. Do que esse povo está falando, parado no Brasil, basta carnaval? Quando você olha para o pé, não precisa nem olhar para o evite acidentes, quer dizer, alguém foi acidentado e alguém quebrou o pé e está parado assim como o Brasil. Então, é o fato de esse pé estar engessado também é uma intenção explícita. Explícito é o que está posto, é o que está aos olhos de todo mundo. E implícito são as intenções existentes por trás. Não está tão claro para todo mundo. A Kemily disse, olha, existe um povo que fala isso. Então, isso é implícito. Porque está fora do texto. Não está no texto necessariamente. Quando eu falo está fora, gente, é porque faz parte, mas não está escrito no texto. O que está escrito é explícito. O que faz parte, mas não está escrito, é implícito. Entenderam isso? Perguntas? Vamos lá. Olha esse outro texto aqui, então. Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. E, além disso, ainda quer se enforcar? O que ele quis aqui? O que o emissor queria quando pediu a corda? O que ele queria? Ser salvo. Ser salvo? Ele queria a corda para se salvar, não é? E o receptor entendeu o quê? Ele queria se enforcar. Que ele queria se Terminar de morrer. Isso. Então, vou morrer logo, né? Vou afogar e me enforcar ao mesmo tempo. Então, é uma história meio esquisita, mas é porque isso aqui é uma piada, né? Então, olha, na piada, o locutor, ao pedir uma corda, naturalmente deseja ser socorrido. Então, essa ideia de ser socorrido é uma ideia que está implícita. Ele não diz, me joga uma corda para que eu seja socorrido. Me joga uma corda para me salvar. Me joga uma corda para eu segurar e sair daqui. Ele não disse, mas ele pretende que o receptor compreenda. Alguém queria dizer? Então, o interlocutor, entretanto, interpreta sua pergunta como se o locutor desejasse se enforcar. Então, o interlocutor não compreendeu bem a mensagem. Ele não entendeu isso que está implícito. Por isso que ele não entendeu bem a mensagem. Porque implicitamente ele queria sair de lá, ele queria se salvar. Ele não queria morrer 2 vezes, né? Afogado e enforcado. Não. A ideia dele não é essa. Mas o interlocutor não compreende o que está implícito. Por isso que ele não entendeu aí. Ele disse isso. Aqui, nesse outro texto. Eu nunca tive relações sexuais com a minha mulher antes de casar. E você? Não sei como é o nome dela. Nesse texto aqui, quando o emissor diz, eu nunca tive relações sexuais com a minha mulher antes de casar e você, o que quis dizer e você? O que significa dizer e você? Se ele também não teve antes. Com a mulher dele, e não com a mulher que está falando, certo? Não é isso? Certo. Isso.
com a mulher. Então ele está perguntando: você teve relações sexuais com a sua mulher antes de você se casar com a sua mulher? É isso que ele quis saber. O interlocutor entendeu isso? Não. Não, porque ele disse, não sei, ele está achando que o outro está perguntando se ele dormiu com a mulher dele. Então, peraí, deixa eu procurar aqui no meu caderninho para ver se eu acho o nome dela, né? Olha que tragédia. Então, ele entende errado isso porque ele não compreende. Então, o humor é extraído do fato de as personagens não levarem em conta um princípio básico das intenções verbais, a intencionalidade discursiva. O marido não ia querer saber se o outro dormiu ou não dormiu com a mulher dele, né? A intenção dele não era essa nessa fala aí. A intenção dele era perguntar se ele tinha feito a mesma coisa que ele com a esposa do outro e não com a esposa dele, né? Olha, o texto pode ser visual? Também pode ser visual, que nós chamamos de linguagem não verbal. Então, o texto visual é a linguagem não verbal. Como eu disse para vocês, nós conseguimos ler textos escritos e textos não escritos, não verbais. Esse aí é um texto não verbal, composto de 4 quadrinhos. E nós podemos inferir coisas. Inferir significa dizer, entender a partir do que está posto aí no texto. Nós podemos entender algumas situações daquilo que está acontecendo, certo? Por exemplo, no primeiro quadrinho, nós temos aí, na verdade, vamos falar do fio condutor de todos os quadrinhos. Vocês percebam que em todos os quadrinhos as pessoas estão fazendo o quê? O que esses homens estão fazendo em todos os quadrinhos? Que é igual. Estão lendo. Lendo. Então, eles estão lendo. Então, em todos os quadrinhos, qual é o fio condutor? A leitura, em todos eles, certo? No primeiro quadrinho, nós temos uma pessoa aí, um homem, com pergaminho em mãos, e ele tem uma vestimenta característica, o fato de ser um pergaminho. O pergaminho são aqueles rolinhos, né, que eram feitos de pele de animais. Eles lavavam e secavam aquela pele e escreviam com fogo, papira. Então, formavam-se os pergaminhos. Lá atrás, o que a gente vê atrás dele, né? Lá no plano de fundo? A gente vê 2 construções que nos lembram que época? Em que época esse homem está inserido? O que nos lembra essas Grécia construções? antiga, será? Como? Não sei. Parece tempo da Grécia Antiga. Isso, Acho que é Roma. Romana, né? Antiga. Não sei lá. Lembra o Coliseu de Roma. Justamente. Então, aqui nós temos essas construções que nos lembram a Roma, né? Roma antiga. Então, esse contexto aí significa dizer, nós estamos lá na Roma antiga, essa pessoa está lendo um pergaminho, que era o que tinha para ler naquele momento. O pergaminho não tinha livro, né? Não tinha coisa escrita. Então, a partir do contexto, nós conseguimos descobrir onde é que essa pessoa estava e por que ele estava lá. Gente, eu vou encerrar aqui e vocês voltem, tá? Falta menos de 1 minuto, tá bom? Então, a gente pode estar conversando. Até agorinha.